Vamos orar. Pai querido, mais uma vez suplicamos a Tua presença, a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a estudar hoje um assunto um tanto quanto desconhecido pelo mundo cristão, porque se você pergunta a qualquer cristão lá na rua se existe um santuário nos céus, vai abrir os olhos com admiração e perguntar: o quê? Santuário lá nos céus? Porque todo mundo sabe que Israel nesta terra tinha um santuário, mas que existisse um santuário lá nos céus vai parecer novidade para muita gente. No entanto, quero ler Hebreus 9, 23, para mostrar que a Bíblia é contundente ao afirmar que existe um santuário lá nos céus. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo não entrou em santuário feito de mãos. O santuário de Israel nesta terra foi um santuário feito por mãos humanas. Mas Cristo não entrou neste santuário feito por mãos humanas. Cristo entrou num outro santuário, no santuário verdadeiro. Diz, entrou no santuário celestial, no santuário dos céus, para comparecer agora por nós diante do Pai, para interceder por nós diante do Pai. Interessante que a Bíblia não só nos fala de um santuário, sino nos fala de Cristo como um sacerdote, como um intercessor entre nós e o Pai. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quer dizer, os sacerdotes de Israel, eles todos os dias tinham que oferecer sacrifício, primeiro por seus pecados, porque eram seres pecadores humanos, e depois ofereciam sacrifício pelos pecados das outras pessoas. Cristo não. Cristo não tinha pecado em si, portanto, ele é um sacerdote perfeito, sem culpa, sem mácula, e ele, como sacerdote nosso, trabalha em nosso favor diante do Pai lá no santuário celestial. Agora, Deus deu a Israel uma ordem, e essa ordem está registrada aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 8. A ordem diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário. Aqui encontramos o primeiro propósito da existência do santuário. Deus é um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com seus filhos, com suas criaturas. Deus não quer ser um Deus alheio, distante. Ele quer chegar perto, quer chegar próximo, quer estar em meio das suas criaturas. Queria estar em meio do povo de Israel e por isso disse: far-me-ão um santuário e eu habitarei em meio deles. Agora, de que maneira, de que forma seria esse santuário? No mesmo capítulo 25 de Êxodo, no versículo 40, Deus dá a instrução a Moisés, diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer, no Monte Sinai, Deus mostrou para Moisés o santuário celestial, aquele santuário que não foi feito com mãos humanas, e deu-lhe a ordem: far-me-ão um santuário nesta terra, mas vão a seguir as instruções que estou te dando, vão a seguir o modelo que estou te mostrando. Então Moisés transmitiu o modelo para os construtores aqui na terra, e os israelitas, pois, prepararam o santuário celestial, onde Deus mostrava seu plano de salvação para o ser humano. E aqui vem o segundo propósito do santuário. Porque o primeiro propósito do santuário é: Deus quer morar entre suas criaturas, entre seus filhos. Por isso, há um santuário. Segundo propósito do santuário: Deus quer mostrar de maneira prática o plano da salvação para seus filhos. Por isso, os israelitas, cada dia, quando iam levando um cordeiro,
e o sacerdote sacrificava o cordeiro, e o sangue do cordeirinho molhava o chão, o israelita tinha que ter em mente que a sua salvação não dependia desse cordeiro, mas que esse cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus que um dia seria sacrificado na cruz do Calvário, seu sangue seria derramado na cruz do Calvário. Por que sangue? Sabe, porque aqui o próprio autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para haver perdão, para haver remissão de pecado, tinha que derramar-se sangue. Mas para que o israelita entendesse que o preço de seu pecado era o derramamento de sangue, eles tinham que sacrificar um cordeirinho. Mas esse cordeirinho era apenas um símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus que um dia derramaria seu sangue. Então, todo o plano de salvação está ilustrado no santuário, nos móveis, na mesa, nos pães, nos candelabros. Tudo tem de alguma coisa que ver com a explicação do plano do santuário que Deus quer que nós, como seres humanos, o plano de salvação, que Ele quer que nós entendamos. Pastor, a sua explicação foi bem clara a respeito da história, do porquê do santuário ali do povo de Israel, que é a história, passado. E também ficou bem claro aí em Hebreus que tem um santuário no céu. Agora então vem a minha inquietação. Mas para quê? Por que um santuário no céu? Quando Deus pediu a Israel que construísse um santuário nesta terra, disse: me fará um santuário e eu habitarei. O primeiro propósito, enfatizei na introdução, que Deus quer morar entre seus filhos. Agora, tem uma coisa interessante, está registrada aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 26, quando Salomão está dedicando o templo que construiu para Deus. Ele diz assim: agora, pois, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. E o versículo 27 diz: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quer dizer, o que Salomão está dizendo aqui é interessante. Veja, Deus não está limitado nem pelo tempo nem pelo espaço, está por cima de tudo isso. Deus é espiritual e eterno. Já a criatura, os seres humanos, os anjos, estamos limitados pelo tempo e pelo espaço, porque somos finitos e somos terrenos carnais. Estamos limitados, aprisionados pelo tempo e pelo espaço. Agora, o que mais Deus quer é se relacionar com seus filhos, se comunicar com seus filhos, manter comunhão com seus filhos. Como um Deus que não está limitado pelo tempo e pelo espaço pode entrar em contato com uma criatura limitada pelo tempo e pelo espaço? Esse ponto de convergência em que Deus sai do tempo sai de fora da dimensão do tempo e do espaço e entra no tempo e no espaço do homem, esse é o santuário. Quer dizer, se você me pergunta por que um santuário nos céus, eu te diria pelos dois motivos do santuário na terra. Primeiro, porque Deus quer habitar entre as criaturas, quer chegar perto das criaturas, e em segundo lugar, porque através do santuário Deus queria ensinar aos seres humanos o plano de salvação. Pastor, mas eu entendi mais ou menos a sua explicação, mas veja bem, deu para entender o motivo da existência do santuário aqui na Terra e o santuário celestial como um motivo pelo qual Deus quer estar próximo da sua criatura, não é? Mas, além disso, o que acontece nesse santuário celestial? O que é feito lá? Bom, o tema é vasto. 20 minutos não daria para explicar tudo isso. Acontece que, se nós lemos o capítulo 9 de Hebreus, vamos a ver o que acontece lá nos céus. Vejam, por exemplo, eu leio aqui o versículo 11 e 12, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito de mãos, quer dizer, não desta criação, está falando de Cristo como sacerdote lá no santuário celestial, não por meio de sangue de bodes e de becerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quer dizer, nesta terra, o sacerdote, todos os dias, com sangue de cordeiros, com sangue de animais, quando o israelita ia, confessava seus pecados eram transferidos a esse cordeirinho, que era símbolo de Cristo. Cristo é o que paga o preço dos nossos pecados. O sangue era derramado, depois o sacerdote aspergia esse sangue no lugar santíssimo. E uma vez por ano, como veremos no tema do estudo do juízo, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o lugar santíssimo. Bom, tudo isso é reflexo do que acontece nos céus. Quando nós perdoamos, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. Porém, nossos pecados estão nos registros celestiais. E assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para purificar o lugar santíssimo no santuário terrenal, lá nos céus, de acordo com a palavra de Deus, também o sacerdote entrará uma vez definitivamente. Nesta terra era uma vez cada ano, lá nos céus, uma única vez, para Cristo purificar o santuário celestial de todos os pecados. Mas, pastor, da humanidade. Com essa sua explicação, você me faz questionar mais uma vez a necessidade da existência do santuário celestial, né? Porque se ele existe também como um arquivo, um registro, né, dos nossos pecados, enfim, Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, Ele não sabe todas as coisas, não é? Para que esse registro dos nossos pecados no céu? O problema de Deus é que como fazer entender à criatura finita as coisas infinitas? Claro que Deus tem memória, Deus tem uma mente prodigiosa, Deus lembra cada pecado, a que hora, com quem, quando, lembra tudo. Exatamente. Só que o ser humano com sua mente finita, ele precisa saber que há um registro. No livro de Daniel encontramos que se abrem os livros para começar o julgamento. Quando você pensa em livros, aí imediatamente pensa, há um registro. O que Deus quer é que você saiba que seus pecados não foram esquecidos, foram perdoados, mas o registro de seus pecados existem. É isso. Não que Deus precise de livros, de papel, ou de couro, ou de madeira para anotar, porque vai esquecer. Não. Deus está querendo explicar, está querendo adaptar sua sabedoria humana, sua sabedoria divina, seus conceitos divinos, à compreensão frágil, pequena do ser humano. Pastor, vamos ver se eu estou entendendo. Quando o senhor fala em purificar, significa então que está sujo. Tem uma palavra. O que é que suja o santuário? O que suja a vida? O pecado. O pecado. Por que o lugar santíssimo no santuário celestial está sujo? Porque os pecados do ser humano foram transferidos para aí. No momento em que você confessa seu pecado, você está perdoado. Mas o teu pecado está registrado nos céus. E quando Cristo vai aos céus, e Ele agora é teu advogado, teu intercessor, Ele intercede por você diante do Pai e diz assim, Pai, o mar pecou, o mar fez isto, o mar fez aquilo, está registrado aqui, está tudo escrito, Ele merece morrer, mas Ele crê em mim, e porque Ele crê em mim agora, tudo isto fica perdoado, porque eu morri por Ele e Ele aceitou meu sacrifício. Tá bom, mas a Bíblia não fala alguma coisa na relação de, eu peço perdão dos meus pecados são jogados no fundo do mar, como se fosse assim, esqueceu, acabou, e de repente meu pecado está lá no céu. Então, não parece contraditório essa... Não, porque a tua missão termina aqui na terra, a missão de Cristo está lá nos céus. A tua missão aqui, teu trabalho é reconhecer que você é um pecador, arrepender-se e pedir perdão. Agora, deixa o trabalho de Deus lá no céu. Por que você vai querer fazer o trabalho de Deus lá? Você não pode interceder por você lá. Quem tem que interceder por você lá é Cristo. Você aqui tem que reconhecer, tem que pedir perdão e ter a certeza de que Cristo te perdoou porque morreu na cruz. Cristo já fez tudo por você na cruz do Calvário. Mas agora você precisa aceitar esse sacrifício de Cristo. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20, há um texto interessante, diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus se reconcilia com o mundo. Mas agora no versículo 20, na última parte, diz, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Há duas coisas. Cristo já fez tudo para reconciliar Deus contigo. Agora você precisa reconciliar-se com Deus. E isso você faz através da confissão, do reconhecimento, do arrependimento, da confissão de seus pecados, e Deus então te perdoa. Porém, esse trabalho de intercessão em teu favor, esse trabalho de apresentação de teu nome a Deus, dizendo que você aceitou reconciliar-se com Ele, esse trabalho é feito por Cristo, Pastor, lá no Santuário Celestial. Pastor, uma dúvida que agora o senhor me levantou. É o seguinte, o senhor está o tempo todo afirmando que Cristo é o nosso intercessor, então lá temos que confessar os pecados e Cristo está intercedendo por mim diante do Pai. Isso significa que eu não preciso confessar os meus pecados para ninguém aqui na Terra? Não, aqui na Terra precisa confessar os seus pecados a Deus, não a um ser humano. Nenhum ser humano tem Pastor, capacidade... um padre, um líder religioso? Absolutamente. Nenhum ser humano tem capacidade de perdoar você, porque nenhum ser humano é isento de pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Não há pecador nem sequer um, não há justo nem sequer um. Todos nascemos em pecado fomos concebidos. Portanto, como eu posso te perdoar, ou posso te liberar dos teus pecados? Você tem que confessar a Deus, é Ele que te perdoa. E é Jesus que intercede por você lá no reino dos céus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que só temos um intercessor entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, homem, não nenhum ser humano. Agora, pastor, eu confesso meus pecados, né, e Jesus está intercedendo por mim. E agora o meu pecado maculou o santuário, ele está sujo. E quando que esse santuário do céu, então, ele será purificado? Esse é o tema que vamos estudar na lição, quando estudemos o tema do juízo. Assim como o sacerdote nesta terra entrava uma vez por ano para purificar o lugar santíssimo do santuário desta terra, levando sangue de animais, é necessário que lá nos céus, uma única vez, o Senhor Jesus Cristo entre no santuário para purificar o santuário. Aqui está escrito, eu vou te ler isso, veja. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem. É decir, quem disse que tem que se purificar lá nos céus? Não sou eu. É a Bíblia. Diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais devem ser purificadas com sacrifício a eles superiores. Que sacrifício? O sangue maravilhoso de Cristo. Diz assim, nem ainda, diz o versículo 26, ora, neste caso seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma única vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado de todos nós. Está claro que Cristo entrará no santuário celestial para interceder definitivamente por nós e apagar nossos pecados. Pastor, mais uma dúvida, com relação a hoje, o dia de hoje, né? No passado, Deus, então, pediu que o seu povo tivesse um santuário semelhante ao santuário celestial. Por que hoje a gente não precisa também preservar esse tipo de simbolismo? Porque o povo de Israel precisava de um santuário nesta terra, de sacrifícios, de cerimônias, tudo, porque tudo isto simbolizava o Cristo que ia vir. Mas Cristo, para Israel, Cristo ia vir. Para nós, a vinda primeira de Cristo já é um fato histórico. Cristo já veio, já é uma realidade. Portanto, se o Israel estava fazendo tudo isto como sombra daquilo que viria, hoje já veio a realidade, já não precisamos da sombra, já temos a realidade, Cristo no santuário celestial. Já não necessitamos de um sacerdote no santuário da terra, não precisamos cerimonial, só precisamos de um templo para louvar e adorar a Deus. Estamos chegando ao fim deste estudo. Querido, o santuário é a maior prova de que Deus te ama. Cada vez que você se sente triste, carregado de pecado, culpado, vai ao santuário,
Quer dizer, pensa no santuário, pensa no que Jesus está fazendo por você no santuário, pensa nele como teu advogado, intercedendo por você diante do Pai, dizendo: eu sei que meu filho errou, eu sei que meu filho pecou, mas ele crê em mim, acredita em mim, e eu entreguei minha vida por ele. E olha, quando você fizer isso, vai sentir uma paz enorme no coração. Que Deus te abençoe ricamente.